Boa noite, espero que você esteja bem. Sei também que nos assiste de casa, espero que pegue um ângulo bem meu aí, para você ficar animado, para escutar até o fim. Obrigado, Clésio. Clésio, além de tudo, é meu vizinho. Que prazer, viu? Constantemente nos ajuda ali, especialmente quando a gente almoça junto, né, seu Clésio? Convido você a abrir sua Bíblia, lá no livro de Gênesis, capítulo a capítulo 12. Enquanto você abre a Bíblia, eu abro meus rascunhos aqui. E a gente vai conversar um pouquinho. Não é um tema que eu domino, tá? E vou explicar por quê. E por que falar desse tema? Porque é bíblico. A gente tem que aprender também na palavra, né? É bíblico. Eu me lembro que eu cheguei ao sul, aqui no Rio Grande do Sul, e foi meu primeiro trabalho aqui no sul. 2014, meu primeiro salário. Eu lembro que eu fui até o banco, lá eu consegui um cartão de crédito, que eu nunca tive nunca na vida um negócio desse. E me falaram, olha, o seu salário é tanto e você vai ter tanto no seu cartão. Eu disse, amém, então vamos lá, toca a ficha. E fazendo as minhas contas, e vai lá no débito aqui, débito ali, débito lá, nananana. E num desses dias, comprando algumas coisas ali, eu fui passar o cartão e achei que tinha. Mas eu sabia que não tinha na hora de fazer minhas contas. Cheguei em casa e falei assim, mas que coisa, o cartão passou. Que coisa, né? Que nas minhas contas aqui não deu certo. E agradeci a Deus naquele dia. Senhor, com certeza, isso é um milagre que o Senhor operou. E obrigado, Senhor. Meu primeiro salário, uma bênção que o Senhor me deu aí. E aí eu, por desencargo de consciência, num outro momento de compra, eu falei, vai que a bênção do Senhor seja mais abundante do que a gente imagina. E passei o débito de novo. E aconteceu um milagre. Passou de novo. Eu fiquei tão abismado com aquilo que contei para minha esposa. E ela também, coitada, não entendia dos processos. E eu me lembro que chegou no culto de quarta-feira e comentando com o ancião da igreja, eu recém-chegado ao ministério, falei assim, olha, eu preciso agradecer porque Deus abençoou demais a minha vida, logo no meu primeiro salário. Mas me contem, pois é, você não sabe, olha... Eu sei quanto eu estou recebendo, aí eu passei o cartão e já tinha passado do meu limite, e eu estou passando o cartão e a coisa está acontecendo e Deus está me abençoando. E ele deu bastante risada naquele dia. E ele me explicou como funciona algumas coisas na época do Banco Bradesco. Hoje, obviamente, eu não cometo esse erro aí, certo? Eu estou contando isso para você mostrar qual era o nível de conhecimento financeiro que eu tinha. Zero. Eu nasci numa família assim, onde sobreviver era a meta do mês, né? Então minha mãe me ensinou uma porção de coisas, inclusive a cozinhar feijão. Mas dinheiro, não. Dinheiro não. Eu via minha mãe com muito carinho separar lá o dízimo e a oferta, ela me chamava para fazer as contas, fazer conta eu sou bom. Mas eu não tive condições de lidar com o dinheiro. Então quando chegou às minhas mãos, eu tinha essa carga negativa, né? De nunca ter lidado com esse negócio de cartão e banco e coisa e dinheiro. E é um desafio até hoje, sabia? Um desafio. Eu dou graças a Deus que o Senhor não me permite ter muito, né? Para eu não achar que eu posso sair por aí indo para Disney. Mas também não me dá menos daquilo que eu preciso para sobreviver, para ter a dignidade de poder ter o sustento, né? Para algumas pessoas, acredito eu, e eu acho que me incluo nelas, o não ser rico é uma grande bênção. Porque eu acho que minha fé poderia ser profundamente abalada se eu tivesse mais recursos. Então, para algumas pessoas, eu já entendi que não é plano de Deus que eu seja rico, mas no reino pisaremos em ouro, não é? Como diz a palavra do Senhor. Mas a Bíblia traz alguns princípios interessantíssimos que a gente precisa entender. Na semana passada eu contei a história do Zaqueu. Lembra do Zaqueu? Zaqueu foi um homem, lá no Novo Testamento, que dedicou sua vida a acumular, a reter, inclusive a roubar. E isso não lhe trouxe a felicidade. No encontro com Jesus, num jantar em sua casa, Zaqueu entendeu que a felicidade gira em inverter o processo. No mesmo momento em que ele tem um contato com Jesus, de ser aquele que retia, ele se torna um abençoador. Jesus, sem precisar dizer uma palavra, Zaqueu termina o diálogo dizendo, se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais daquilo que eu roubei. Ele entendeu que em contato com Jesus,
é impossível você se preocupar só em reter, você se torna um abençoador. E hoje, o título da mensagem é O Pai Rico e o Pai Pobre, que é título de um livro famoso, que eu andei lendo esses dias, né? E achei bem interessante, porque ele fala dicas do pai rico para você ficar rico. Não se aplica para mim, até porque, como eu disse a vocês, não tenho o sonho de ficar rico, não é isso. Mas eu quero falar de um princípio bíblico que se aplica a essa questão. E vocês vão ver agora a história de um pai rico e um pai pobre, e o que isso tem a ver com a tua vida, beleza? Você acompanha comigo a leitura? Gênesis, o capítulo 12, versinho 1 diz assim, ó. Inclusive, esses dias eu conversei com um aluno, e ele falou assim: pastor, o senhor já baixou o aplicativo Rico? Eu não conheço, o que é esse aplicativo? É um aplicativo que você vai investindo na bolsa, aquela coisa toda, e eu já ganhei algumas centenas de reais. Falei, não, acho que na minha praia não, né? Obviamente que não é errado trabalhar, investir, nada disso, né? Mas a minha área é outra. Eu quero agora analisar com vocês essa parte da área, beleza? Ora, disse o Senhor a Abrão: você vai sair da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e você vai para uma terra que eu te mostrarei. E de ti, Abraão, conhecidíssimo texto, farei de você uma grande nação, e eu vou abençoar você, e vou engrandecer o teu nome. Seja tu uma bênção. Eu vou abençoar os que te abençoarem, e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias dessa terra. Aí diz o texto, que partiu, pois, Abraão como o Senhor ordenou, e Ló, o sobrinho, foi com ele. Você já conhece muito bem essa história. Abraão já não era um jovenzinho, ele já tinha seus 75 anos. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão. E aí vem uma parte importante do texto. E todos os bens que havia adquirido. E as pessoas que se lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá eles chegaram. Pronto. A história de Abraão começa com uma saída. Sai. O problema é que Deus não disse o endereço. Sai. Harã não era uma cidadezinha pequena, uma cidade grande. Era um centro comercial da época. Viver em Harã era ter certo tipo de comodidade, né? Era quase como uma taquara, uma metrópole, certo? Muitos negócios. Um lugar que, para a época, era uma cidade considerada avançada. Não era qualquer pessoa que morava lá. E num belo dia o Senhor diz assim: Abraão, você vai sair daí. Só que é o seguinte, você vai levar tudo que você tem. Porque a ideia é que você não volte. Não deixe nada. Como eu disse a vocês, o problema é que Deus ele não deu endereço. E lá saiu Abraão. Ele teve que deixar sua porção de conforto. Teve que deixar sua porção de estabilidade para poder continuar a sua vida. Então agora eu quero que você olhe para mim. É muito comum você encontrar atualmente vários canais religiosos, muito comum. E existe uma teologia que é ensinada em muitos lugares, em muitas igrejas. E por não entendermos essa teologia, a gente jogou o bebê junto com a água da bacia. Por quê? Que teologia é essa? É a teologia da prosperidade. É uma teologia que ensina você de que você pode chegar ao balcão de negócios de Deus e falar assim: Deus, preciso ser abençoado. Quanto o Senhor quer? Qual é o lance? Eu te dou tanto, Senhor, eu sacrifico tanto, Senhor, e aí o Senhor me devolve isso. É como se fosse um investimento na bolsa de valores celestial. Essa é a teologia da prosperidade, que é diferente da teologia da prosperidade da Bíblia. Sim, a Bíblia tem uma teologia da prosperidade. E não, o pastor não vai falar sobre como você vai ficar rico. Como eu disse a vocês, nós temos uma visão um pouco diferente da visão materialista. Existe uma visão espiritual por trás da nossa renda, ok? Mas existe sim uma teologia da prosperidade da Bíblia. Se existe uma teologia da prosperidade que não é bíblica, aonde você faz a proposta para Deus, e Deus então faz valer o seu investimento, existe a teologia da prosperidade bíblica onde inverte o processo. Porque quem fez a proposta nessa história? Quem é que chegou fazendo a proposta? Então aqui está a teologia da prosperidade. Deus prometeu a Abraão duas coisas. Sem Abraão precisar fazer absolutamente nada, é o Senhor quem começa o diálogo e fala assim: ei, eu quero te abençoar. Eu quero entregar a você, Abraão, duas coisas: posse e bênção.
A posse tem a ver literalmente com coisas materiais, inclusive com a descendência. Abraão, você vai ter filho, você vai ter posse, você vai ter terra. Esse chãozinho que você vai pisar vai ser seu, Abraão. Abraão não precisou fazer nenhuma oferta ao Senhor, é o Senhor quem faz a oferta. Existe uma teologia da prosperidade? Existe. Deus disse, o que você quer? Eu quero terra, vou te dar. Você quer posse? Eu vou te dar. A coisa aqui é desse jeito que funciona. E o que eu tenho que fazer? Partir. E eu vou te abençoar. Quando Deus é quem faz a oferta, Deus está garantindo a você duas coisas: posse e bênção. A partir do momento que você escolhe a bênção, a partir do momento que você escolhe a presença de Deus, o cuidado de Deus, o plano dele, isso envolve às vezes sacrifícios, sair de Harã, sair de Ur, deixar a família, deixar alguns planos, deixar alguns sonhos. Você está abrindo mão de algumas coisas para ter a bênção. E quando Abraão, ele abre mão do que ele tinha para ter a bênção, sabe o que acontece com Abraão? Ele ganha a bênção, o cuidado de Deus, e ele ganha também a posse. Ao optar pela bênção, mesmo que a bênção envolva abrir mão de algumas coisas, Deus garante a você a bênção e Deus garante a você a posse. Isso é a teologia da prosperidade. Um Deus que faz a você uma oferta. Sai, abre mão, busque a bênção. Eu estou prometendo te abençoar. Você precisa de terra, eu vou te dar terra. Você precisa de posses, eu vou te dar posses. E lá no capítulo 12, ainda, né? Versinho 7, resume o que eu falei até agora. Porque diz assim: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Olha o que Deus está propondo. Abraão, eu vou te dar essa terra e vou te dar descendente. Em resposta à proposta, quem fez a proposta mesmo? Quem está dizendo que vai abençoar? Em algum momento Abraão foi negociar com Deus alguma coisa? Não, é Deus que faz. Resultado, ali edificou Abraão um altar ao Senhor. Ele agora pega uma parte das suas posses, que é uma ovelha, e ele sacrifica ao Senhor. É nesse momento que o homem entra com a gratidão. Quem faz a oferta é Deus. A oferta que Deus faz é: eu te garanto a bênção. Se você aceitar a bênção, que é a minha presença, Abraão, anda na minha presença. Essa é a bênção. Eu prometo cuidar de você. Abraão optou pela bênção, ainda que para ter a bênção ele tivesse que abrir mão. E por algumas vezes na história de Abraão, Deus vem para confirmar a Abraão: porque você abriu mão, porque você optou pela bênção, agora você vai ter terra, você vai ter terra, você vai ter posse, você vai ter filho. Porque essa é a proposta. Você optou pela bênção? Então eu vou dar o que você precisa. Essa é a teologia da prosperidade de Deus. E aí tem algumas coisas interessantes, né? Porque se você for abrir a Bíblia no capítulo 13, versinho 2, olha o que diz sobre Abraão. Lembra que ele teve que deixar tudo? O texto diz: era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Abraão se tornou um dos homens mais ricos da sua época. E tudo aconteceu por quê? Porque ele optou pela bênção. Ele optou por seguir a orientação de Deus, ainda que ele tivesse que abrir mão. Eu vou repetir várias vezes: ao optar pela bênção, Deus garante a você a bênção, e Deus garante também a você a posse, a terra e a descendência. É um pacote. E aí, algumas coisas começam a acontecer, porque no meio do caminho, Abraão ele vai cometendo alguns equívocos. Por exemplo, não vou analisar tanto a história, mas se você ver no próprio capítulo 12, logo após Abraão ter recebido de Deus a promessa de que Deus daria a ele a bênção, a terra, a posse e a descendência, a Bíblia fala que houve uma fome na terra. Abraão agora tem que ir para o Egito. E Abraão tem uma brilhante ideia. E quando eu olho esse trecho da história, eu fico pensando: Deus pode abençoar um mentiroso? Deus não pode abençoar ninguém na mentira, mas um ex-mentiroso ele pode abençoar. Porque a primeira coisa que Abraão faz quando entra no Egito é traçar um plano com a sua esposa, dizendo o seguinte: mulher, você é muito linda. Se eu chegar no Egito com você desse jeito, eles vão querer me matar para ficar contigo. Então vamos fazer o seguinte: vamos mentir que você é minha irmã,
Já que você é meia irmã mesmo, porque aí qualquer coisa, pelo menos eu poupo a minha vida. E você sabe que isso deu uma encrenca, você pode ler depois, Gênesis capítulo 12. Abraão falhou em não crer no cuidado de Deus. E é por isso que lá no capítulo 13, no 12 houve a falha, no capítulo 13, mais uma vez, Deus tem que reafirmar para Abraão o compromisso. Lê para mim, lê comigo, capítulo 13, verso 14. Disse o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, agora ele vai ampliando a bênção, para o norte, para o sul, oriente, ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Levanta, Abraão, percorre essa terra no seu comprimento e na largura, porque eu vou te dar. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Abraão, você mentiu. A gente precisa reafirmar aquele nosso compromisso. E Deus agora reafirma de novo: mas eu vou abençoar você, porque eu prometi. Porque você escolheu a bênção, eu vou dar a você, Abraão, a bênção, meu cuidado, minha proteção, e vou dar também a terra, a posse e a descendência. Deus está reafirmando isso. E cada vez que Abraão comete uma falha na fé, Deus aparece de novo e fala assim: ei, Abraão, eu sou tentado a pensar que Abraão, ele era uma pessoa meio materialista. Sabia disso? E eu me identifico um pouco com Abraão, me identifico um pouco com Jacó. Parece que a linguagem que Deus usa é a linguagem de alguém que Deus entende que tem uma ligação com a terra, com a posse, e Deus usa exatamente essa linguagem. Você é uma pessoa assim, Abraão? Se você continuar ao meu lado, cumprindo a minha aliança, o que vai acontecer? Eu vou te garantir terra, posse e descendência. Quando a gente escolhe a bênção de Deus, quando a gente escolhe seguir a aliança de Deus, as outras coisas vêm, porque essa é a promessa dele. Abraão se torna o pai rico da história, primeiro porque ele optou pela bênção. Porém, quando chegamos no capítulo 13, acontece uma coisa complicada. Porque, se você lembrar no começo da história, Abraão abandonou aquela metrópole, largou a sua estabilidade ali, saiu com as suas coisas, com o sobrinho, com a esposa, com seus servos que lá haviam, para uma terra sem endereço. Ali Deus falou assim: Abraão, se você aceitar a minha aliança, eu vou garantir a você a posse, a terra, o descendente, eu vou abençoar você. No capítulo seguinte a Bíblia fala que Abraão se tornou riquíssimo, era gado, era ovelha, era tudo. Se você chegasse lá nas terras de Abraão, você ia pisar numa ovelha, você ia bater numa vaca, porque era muita ambulância, muita coisa, muita coisa. E aí tem outro personagem nessa história. No capítulo 13, versinho 8, diz assim, capítulo 13 ainda: disse Abrão a Ló, o seu sobrinho: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Entre parênteses, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Pastor, não entendi. Simples. Abraão, sai da sua terra. Sai, Abraão. Para onde, Senhor? Vou te mostrar. Abraão, eu quero fazer uma aliança contigo porque eu quero te abençoar. Através de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Você aceita? Aceito. E Abraão, eu vou garantir para você a posse, terra, filhos, descendência, tudo. Amém? Amém. Capítulo seguinte, Abraão está rico. Ele está abençoando, todo mundo que está com ele está sendo abençoado, inclusive o seu sobrinho. Ló ficou rico, gente. Era tanta riqueza que não tinha como duas pessoas tão ricas conviverem no mesmo espaço. Era tanta ovelha que os pastores começaram a discutir agora. Nossa, e agora como é que vai ser? Elas têm que pastar aqui, mas têm que pastar aqui. É muita riqueza, é muita coisa. No meu caso a gente teve que brigar porque tinha pouco, mas no caso aqui briga porque tem muito. E agora aquele negócio, Abraão falou assim: vem aqui, sobrinho. Deus nos abençoou, só que não dá certo. Então é o seguinte, escolhe para onde você quer ir.
Se você for para cá, eu vou para cá. Aí você vai ser rico lá, eu vou ser rico aqui. E vai dar tudo certo, para que não haja contenda, para que a gente seja coisa de família, para não ter problema e tal. De acordo com a tradição, sendo Ló um sobrinho, ele teria que dar a Abraão, ou seja, devolver a Abraão. Era o que se esperava de alguém nesse contexto. Já que o Senhor é mais velho, já que eu estou aqui por causa do Senhor, já que eu fui abençoado dentro da tua bênção, porque Deus te abençoou, tio, eu agora sou abençoado. A bênção sobre mim está por causa de você, tio, escolhe. Mas a Bíblia diz que o Ló não perdeu tempo. Ele então aceitou a proposta do tio, olhou. A Bíblia fala que ele olhou para as campinas do Jordão. Especialmente, talvez no horizonte, ele viu ali brilhando no horizonte aquela cidade de Sodoma e Gomorra. E aquilo encheu os olhos dele. Era a chance de um ótimo negócio. Ele olhou para os benefícios de viver numa cidade talvez maior do que ele já tinha vivido lá em Ur. Sair de Taquara para ir para Parobé. A chance da vida. E ele esqueceu um detalhe. Sabe qual era o detalhe? Deus, ele faz uma aliança em que ele te propõe a bênção. A bênção envolve seu papel na aliança. Ele te chama primeiro para uma aliança com ele. E se você aceitar a aliança, você tem a bênção, o cuidado dele. E Deus, como um combo, diz: porque você aceitou a aliança, porque você aceitou a bênção, e agora eu vou te dar o quê? Posse, terra, descendência. Só que Deus fez essa aliança com quem? Com Abraão ou com Ló? Enquanto Ló estivesse ligado a Abraão, ele fazia parte da aliança. É nesse momento que a história de Ló, ela toma um rumo diferente. Sabe por quê? Porque ele olhou para a bênção, olhou para a posse. Olhou para a bênção, olhou para a posse. E o que ele preferiu? A posse. Em Sodoma não havia a bênção do Senhor, mas havia posse. Havia um comércio forte, um mercado robusto para se investir, campinas para se plantar, condições de construir uma linda casa em Sodoma, uma oportunidade de ouro que não pode se perder. De um lado está a bênção, que estava ligada a Abraão, do outro, a posse. E quando você vai lá para o livro de Gênesis, capítulo 18, olha o que aconteceu. Verso 20, capítulo 18, versinho 20. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado tem se agravado muito. Eu vou descer e vou ver se de fato o que tem se praticado ali corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se é assim, sabê-lo-ei. Pouco tempo depois de Ló ter, eu ia falar Jó, quase escapou um Józinho. Pouco tempo depois de Ló ter aberto mão da bênção, em busca só da posse. Pouco tempo depois, o clamor dos justos que habitavam ali sobe até Deus. Quando a Bíblia, é engraçado essa história do clamor, é como Deus fala assim: eu preciso fazer justiça, porque aquela cidade atingiu o limite do que eu posso suportar. E Deus agora vai até Abraão para conversar. E a história é belíssima, não é esse o assunto que a gente vai falar aqui. Abraão tem que interceder pelo próprio sobrinho, uma vez que o próprio sobrinho decidiu abrir mão da bênção de Deus ao se afastar do seu tio. Por misericórdia, 2 anjos são enviados, e você vai ver no capítulo 19 essa cena. 2 anjos são enviados por Deus para salvar a Ló e a sua família. Mas Ló estava tão apegado às suas posses, era tão bom estar em Sodoma, que nem mesmo quando um anjo disse assim: amigão, vai queimar tudo, você vê Ló hesitante em abrir mão das posses que ele construiu sem a bênção de Deus. Como num ato assim de última alternativa, o anjo então puxa Jó
Vamos escapar. Ele puxa, literalmente. Eles têm que sair fugido da cidade, porque o juízo em breve vai cair. E lá no capítulo 19, verso 16 diz assim: como, porém, Ló se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele e sua mulher, e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Deus teve misericórdia de Ló. E Ló teve que fugir e deixar em Sodoma tudo o que ele havia construído sem a bênção do Senhor. Sodoma não havia saído do coração de sua esposa, que de estar tão apegada à vida que ela vivia ali, acabou se transformando numa estátua de sal. Lá está Ló, um homem rico, que preferiu abrir mão da bênção para ter as posses. E no final, ele ficou sem bênção e ficou sem posse. O recado é bem simples. Se você tiver que optar entre a bênção e a posse, opte pela bênção. A história de Abraão começa com uma proposta de Deus. Abraão, sai. Esse é o passo de fé. Eu quero fazer uma aliança contigo. Essa aliança envolve eu abençoar você, eu abençoar a tua casa. Através de você eu vou abençoar outras famílias, como Ló foi abençoado. É uma aliança de bênção. E essa aliança de bênção inclui exatamente aquilo que você precisa. Para algumas pessoas, por misericórdia de Deus, Deus não dará mais do que aquilo que elas necessitam. Obrigado, Senhor. Mas a bênção de Deus, ela garante exatamente aquilo que você precisa. Ela garante a você a posse, ela garante a você a terra e ela garante a você descendência. Ao escolher a bênção de Deus, Deus é quem faz a proposta para você da verdadeira teologia da prosperidade. Filho, se você optar em fazer uma aliança comigo, eu vou dar o que você precisa. O inverso também é verdade. Quando nós abrimos mão da bênção de Deus, nós abrimos mão de ter Deus conosco, nos afastamos dele, quebramos a aliança dele, que envolve inclusive a maneira como nós conduzimos nossa casa, porque a Bíblia diz isso. Nós estamos correndo um sério risco de terminar como o pai pobre da história. Ló optou pela posse, perdeu a bênção e perdeu a posse. Abraão optou pela bênção. Ele teve a bênção e teve também a posse. Particularmente, pastor Rafael, ele não nasceu para ser rico. Mas no meu coração há uma luta a ser travada. Contra o materialismo, contra o desejo de ter coisas e posses e tudo mais. Com a história de Abraão eu entendo que ao optar por fazer a vontade de Deus e fazer parte da sua aliança, Deus me dará exatamente aquilo que eu preciso. Deus abençoe você. Deus abençoe teus negócios. Deus abençoe a tua vida. Não corra o risco de se vislumbrar demais com o que Sodoma oferece a você. Nunca caia no erro de abrir mão da bênção de Deus por causa das posses. Porque se você fizer isso, você perde a bênção e você perde a posse também. Eu quero orar por você. Ligada a essa história, nós temos depois a história de Jacó, que é extremamente fantástica. Nós vamos falar um pouquinho depois disso. Eu quero orar por você, para que você opte juntamente comigo para ficar ao lado da bênção do Senhor. Amém? Você ora comigo? Senhor Deus, num período de tanta confusão que a gente vive e instabilidade financeira, é bem possível que alguns de nós sejamos tentados a fazer negócios, a entrar em situações, a arriscar, porque queremos ter a garantia da posse, da terra. Queremos até, de certa forma, dar uma condição melhor para a nossa casa. Muitas vezes, ao optar por isso, Senhor,
nós abrimos mão das condições da aliança que fizemos contigo, que envolve, primeiro, Senhor, obedecer a tua palavra. Primeiro, Senhor, cuidar da nossa casa da maneira como o Senhor espera. E talvez, Senhor, tenhamos recebido em nossa família os malefícios da decisão que nós tomamos. Nós precisamos da tua ajuda. Porque entendemos nessa noite que o Senhor faz conosco e deseja fazer conosco uma aliança que envolve a certeza do teu cuidado e da tua proteção e a garantia de que o Senhor nos dará, ao optarmos por seguir na tua aliança, exatamente o que a gente precisa. No momento de tanta instabilidade financeira que nós atravessamos, Senhor, nos ajuda a não cair na tentação de abrir mão das tuas bênçãos por causa das posses. Hoje o Senhor nos deu a opção de decidir se vamos ficar do lado do pai rico ou do pai pobre. Senhor, nos ajude a tomar a decisão certa. Nos ajuda a não abrirmos mão daquilo que já nos comprometemos com o Senhor. Primeiro, Senhor, queremos ficar com a tua bênção, porque ela é a garantia de que nada vai nos faltar daquilo que nós necessitamos. Abençoa o teu povo. E para aqueles que aceitaram viver esta aliança, Senhor, que as tuas bênçãos possam cair de forma abundante sobre as nossas vidas. Que nenhum dos teus filhos, Senhor, venha passar a necessidade daquilo que é essencial. Abençoa o teu povo. E que através das bênçãos que o Senhor derrama sobre nós, o teu povo, outras famílias inúmeras sejam também abençoadas. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.